Olá pessoal, sou Diana de Aziz Ribeiro, professora de língua portuguesa. Minha pele é parda, meu cabelo é preto, um pouco abaixo do ombro. Estou com um óculos com armação branca e uma blusa com o fundo amarelo e imensamente estampada. E ao fundo, cenário maravilhoso, bem organizado pela equipe da Multirio. Vamos ver o que temos para hoje? Vamos lá? Você sabe o que é comparar? Já parou para comparar de forma atenta e bem delineada, bem articulada? Vamos ver? Comparar é examinar alguma coisa juntamente com outra para estabelecer semelhanças, diferenças, conexões ou relações entre elas. Também é estar diante de alguma coisa ou pessoa para estabelecer paralelos, fazer analogias, identificar semelhanças. Por fim, assumir como semelhante, igual, análogo. Igualar, equiparar. E aí, vamos à estrutura do texto. Então, a estrutura do texto, qual é? Você conhece, você já analisou um texto em sua estrutura? Bem, primeiramente você tem o processo de coesão, que conduz à coerência. Você tem a intencionalidade, a intenção do produtor do texto, que leva à aceitabilidade, à aceitação de quem lê, de quem vai receber este texto, vai acolher também. Você tem a informatividade, a quantidade de informações que são pertinentes ou não, que leva à situacionalidade, ou seja, a situação em que o texto foi produzido, o contexto e a situação em que ele vai ser recebido, né? No caso em que vão acolhê-lo. Vou utilizar esta palavra. Você tem um gênero. Qual gênero ele se enquadra? E dentro desse gênero você tem a linguagem. Então você tem um gênero com características informais, você vai ter a linguagem informal. Então você tem uma notícia. A característica do gênero notícia tem um perfil de linguagem adequado, diferente de uma piada, diferente de um conto, diferente de um meme, por exemplo. A estrutura de um texto. Primeiro você tem a coesão, que é justamente a conexão e encadeamento lógico das ideias dispostas no corpo do texto. Você tem a coerência, que é o conjunto de mecanismos utilizados para que o texto faça sentido. E você tem a intencionalidade. Todo texto apresenta uma intenção ou um propósito, como, por exemplo, convencer, educar, informar, contar uma história, provocar uma discussão. Coerência tem a ver com a relação lógica, aquele texto faz sentido, as informações fazem sentido para o leitor. No campo da coesão, é toda a costura textual, as articulações entre as partes ou as palavras, os termos, as expressões dentro do corpo do texto. Você tem a intencionalidade. Com que intenção eu escrevi? Com que intenção eu quero? Qual é a minha intenção para alcançar esse público? Eu quero educar, instruir, informar, criticar, denunciar? O que eu quero? Isso é justamente a intencionalidade. Vamos continuar com a estrutura do texto. Aceitabilidade. A aceitação está relacionada ao leitor, uma vez que antes de ler, cria-se uma expectativa sobre o texto. Já a situacionalidade está afeita à pertinência do texto, pois é fato que toda produção textual precisa estar situada em um contexto, em um meio. Nesse aspecto, valem tanto o contexto de produção quanto o contexto em que será lido. Temos também a informatividade. Trata-se da qualidade e da quantidade de informações. Muito importa que haja um equilíbrio, nem informações de mais, nem de menos. Agora, a linguagem de um texto. Primeiramente, a linguagem verbal. Expressa-se com a palavra escrita ou falada. A não verbal expressa-se com imagens, formas, cores e outros elementos. Nós temos a mista, que é justamente a junção da verbal com a não verbal. Expressa-se por meio da união da linguagem verbal e não verbal. E por último, você tem o esquema textual, que é justamente dividido em parágrafos ou versos e estrofes, ok? Agora, vamos fazer uma associação entre estrutura e assunto. Primeiro texto a analisar
O assunto e a estrutura é uma tirinha de Mafalda. Felipe, olha o que eu achei nessa revista. Aí você tem a imagem. Quem é esse? Como? O Deus da telepatia, cara. Ah! Para Felipe, não disse nada, porque ele não conhece. Vamos interpretar então? Vamos analisar, na verdade, o assunto e a estrutura? Agora vamos analisar um pouquinho sobre telepatia. Saiba como funciona a telepatia através de chips e da internet. Imagine um mundo em que é possível comunicar-se com seus amigos do Facebook e realizar outras tarefas online usando somente seus pensamentos, através de um chip implantado no cérebro. A telepatia artificial, ou teclepatia, nada mais é do que a comunicação mente a mente usando a tecnologia como meio de transmissão, e tem se tornado um tema de crescente interesse, sobretudo agora que o ser humano conta com tecnologias que nos permitem ler o pensamento com maior ou menor precisão. E embora ainda não exista sistema algum de comunicação telepática que funcione, há cientistas que defendem a projeção de que no futuro este tipo de conexão será tão comum como a que realizamos hoje em dia por meio de celulares. Mafalda traz uma obra de arte como representação do Deus da telepatia, ou o Deus da telepatia, como ela diz. E eu trago para você um texto que fala de um futuro muito próximo, sobre a implantação de chips e que as pessoas possam ler o pensamento com a ciência, na verdade, fazendo uso da tecnologia, possa ler o pensamento com precisão. Será que isso vai ser bom? Vamos, porque a ciência está buscando para solucionar problemas, ok? Então vamos seguir com agora a análise da estrutura desses textos. Bom, comparando o texto informativo, né, a notícia, na verdade, com a tirinha. Eis a comparação. No texto informativo, você tem assunto, telepatia, e quanto à estrutura, é um texto dividido em parágrafos, né? Com ideias desenvolvidas por meio de dados científicos. Então, a estrutura dele é de parágrafos. Na tirinha, você tem o assunto também telepatia. Já a estrutura é uma narrativa em quadrinhos, com sequência, né? A sequência das cenas que dá um encadeamento lógico e você tem um entendimento do texto. E aí, o assunto é o mesmo, telepatia, só que a maneira de abordar e a quantidade de informação de um texto para outro também conta, certo? Vejamos mais. O Pensador de Rodin, 1904. Esta é a obra de arte que está lá na tirinha de Mafalda, que ela denominou de o Deus da telepatia. E aí, para Rodin, é o Pensador. Vejamos agora esta obra, intitulada Seja a Luz, de Eduardo Cobra, criada em 2021. Dentro de uma lâmpada você tem a mesma figura que estava na tirinha de Mafalda. E então, o que você acha dela? O artista Eduardo Cobra trouxe para a gente a seguinte reflexão. Cada um precisa refletir sobre que tipo de entrega e atitude deve ter para ser luz na escuridão. Acima de tudo, é preciso ser luz na vida de alguém e fazer a diferença. Acima de tudo, é preciso ser luz na vida de alguém e fazer a diferença. É fundamental, mas que só ficar nas palavras e nas redes sociais. Ouvir o outro, pensar no outro e fazer o bem. O contexto que vivemos precisa de luz. Que sejamos luz na vida do outro. Então, esta obra convida você a isso. Vamos agora seguir com uma outra leitura. Eis a comparação. Na arte moralista, você tem o assunto ser luz, justamente inspirado no título. Quanto à estrutura, você tem a imagem, que é representada por cores e formas. Já na escultura, o assunto é pensamento, também inspirado no título O Pensador. A estrutura, mesma coisa, que é uma imagem em cores, formas, né, formas geométricas e todos os formatos possíveis para compor esta escultura.
Vamos relembrar o que estudamos? Vamos? Recapitulando. Analisamos uma tirinha, arte muralista em uma escultura e um texto informativo. E o que analisamos destes instrumentos, no caso destes textos? A estrutura e o assunto. O eixo central foi a obra de Rodin, o Pensador, que inspirou a produção de Mafalda e inspirou a produção de Eduardo Cobra. Mas a ideia representada pela figura inspirou a produção também. Inspirou para que eu pesquisasse e trouxesse a produção sobre telepatia, já que esta palavra estava no texto de Mafalda. Agora vamos para o famoso desafio. Desafio. Você tem Armandinho abraçando uma figura feminina, provavelmente a mãe, depois o pai, aí o sapinho, depois a árvore. Vejamos, preciso que você leia os textos e compare-os quanto ao assunto e à estrutura. Vamos ler. O poder do abraço. Você acha que esse toque teria o poder de afetar a região cerebral ativada frente à ameaça, produzindo conforto e fazendo a atividade cerebral cair? A resposta, atestada cientificamente por neurocientistas e psicólogos da Universidade de Wisconsin e Virgínia, é sim. O estudo demonstrou que o contato físico com uma pessoa de confiança atua positivamente sobre os neurônios em situação de ameaça, levando o cérebro e o corpo a relaxar. Isso ocorre especialmente quando o toque vem de uma pessoa querida, já que o efeito não foi o mesmo quando a pessoa que segurava a mão era um estranho. Os abraços ainda diminuem os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Altos níveis deste hormônio podem prejudicar a saúde, por isso, esta queda na produção dele é importante. Então, vamos abraçar e que cada um de vocês seja luz na vida do outro e na própria vida também.